Maravilha, gente. Estamos aí para nossa, como estava falando, para nossa aula. E essa temática é tão importante. Não há conflito entre lei e graça. Existe um problema muito comum no meio cristão, que as pessoas acabam tendo aquela ideia de que nós estamos agora, nós estamos vivendo nesse novo período de graça, então a lei já não serve mais. Gente, isso aí é um engano muito grande. Nós vamos ver aí que não existe conflito. Não é porque a graça chegou que a lei acabou. E se a gente viver debaixo disso, vamos dizer assim, quais seriam os nossos parâmetros para viver se a gente deixasse de lado toda a lei? Porque a lei, ela tem as suas funções, as suas prerrogativas, e a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso, que é o que nós vamos ver agora aqui. A gente precisa entender um pouquinho mais sobre a lei, antes de falar assim, a gente vai deixar a lei de lado e tudo isso aí, porque e a gente vai ver, vai chegar no final da aula e vai entender que não é bem assim. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o que é a lei. O que é a lei? Gente, a lei, em primeiro lugar, a lei ela é santa, boa, justa e espiritual. Normalmente, quando a gente fala de lei, a gente tem talvez aquele pano de fundo dos fariseus, que eram os seguidores da lei. Talvez, como vocês viram aí na aula passada, provavelmente, os legalistas. Então, normalmente, a gente tem uma ideia muito ruim da lei. Mas, segundo o que a palavra de Deus nos orienta e fala para nós, a lei ela é santa, ela é boa, justa e espiritual. E, além disso, a lei expressa o caráter de Deus. Se ela expressa o caráter de Deus, ela é santa. Ela é boa, ela é justa e ela é espiritual. Se não expressasse o caráter de Deus, a lei, ela talvez não fosse tão justa. Talvez não seria tão santa. Uma lei, algo separado, para um povo separado. Então, quando a gente fala de lei, o que é a lei? Ela tem essas características. Ela expressa o caráter de quem a desenvolveu, a quem criou, a quem legislou. É aquilo que está no coração do grande legislador. E a gente pode ver isso conforme a palavra de Deus nos diz aqui em Romanos capítulo 7, versículo 12. E ele fala assim, de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 7. Se a gente talvez pegasse um texto do Antigo Testamento, você vai falar assim, mas eles estavam na era da lei. Eles estavam vivendo na dispensação da lei. Então, então por isso que está falando que todas essas características da lei. Não, mas aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. E ainda o apóstolo Paulo é aquele apóstolo dos gentios, não era nem o apóstolo dos judeus. Então, assim, tem um peso maior ainda. O apóstolo Paulo ele entendia a lei dessa forma, com essa importância tão grande. E aí, um pouquinho mais adiante, ele fala que sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Então, se a lei é santa, boa, justa e espiritual, ele fala, olha, a lei é tudo isso, mas eu não sou. Por isso que muitas vezes a gente tenta ou deturpar a lei, ou a gente não consegue seguir a lei. Resumindo, a gente não vai cumprir nunca totalmente a lei. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já define aqui que ele não é esse ser espiritual, enquanto a lei é espiritual, porque ela parte do coração de Deus. A justiça divina no Antigo Testamento e no judaísmo primitivo,
designa a atividade do Deus único e verdadeiro para produzir bem-estar social e salvação na criação e na história de Israel. Dessa forma, Deus não é um Deus legalista, que faz a lei simplesmente para ser cumprida. Fala assim, ó, eu sou Deus, eu faço a lei, eu crio a lei, vocês são criaturas, vocês obedeçam. Simples assim. Não é assim. Mas a lei, ela existe com um propósito maior por trás dela, que é ensinar o povo a viver e agir de forma justa. A lei, ela foi dada para nos ensinar como nós devemos viver, como nós devemos agir. Se a lei ela é santa, ela vai nos ensinar a ser santos, como agir como um povo santo, agir como um povo separado. Se a lei ela é boa, ela vai nos ensinar os passos para caminhar o caminho, a trilhar o caminho da bondade, o caminho da justiça, a sermos espirituais. E mais ainda do que isso, quando ela expressa o caráter de Deus e nós andamos conforme a lei, nós vamos viver conforme o caráter de Deus. E justamente é nessa questão que eu pego, porque quanto mais nós andamos conforme o que a lei determina, mais nós vamos expressar o caráter de Deus na nossa vida. E quando Deus dá a lei para o seu povo, ele não dá simplesmente, como acho que talvez vocês já devem ter visto nas outras aulas, simplesmente porque eu sou Deus, vocês obedeçam. Não. Ele dá para nos ensinar esse caminho e também para nos abençoar, gente. A lei, ela é abençoadora. A lei, ela nos ensina como nós devemos seguir. Quando Deus deu a lei para o seu povo, Deus deu a lei lá no deserto. O povo tinha saído do Egito, era um mundaréu de gente. No meio do povo de Israel tinha aqueles que não eram do sangue mesmo, judeu, israelita. Eles saíram do meio do Egito, no meio dos judeus, e ali estava um povo todo misturado lá. Era o povo de Deus. Mas tinha gente que não era do povo de Deus no meio. Mas Deus deu a lei para Moisés, para que eles pudessem, agora, saindo de lá, falar assim, olha, vocês têm que agora, para serem um povo, para vocês aprenderem a ser uma nação, aprenderem a serem povo de Deus, vocês têm que seguir esses mandamentos. Daí Deus deu para Moisés os 10 mandamentos ali. Assim, a partir daí, vocês vão aprender a ser um povo, não só um mundaréu de gente, não só uma multidão, mas sim um povo. Então, a lei, ela tem essas características. Ela é abençoadora. A lei serve para abençoar, gente. Quando Deus instituiu a circuncisão, por exemplo, a gente pode pensar, mas por que Deus instituiu a circuncisão? Tinha um propósito espiritual, mas tinha também um propósito abençoador para o povo. Alguns historiadores falam que por causa dos judeus serem circuncidados, as mulheres judias, as hebreias, as judias, elas eram as que menos tinham problemas, assim, tipo câncer de colo de útero, por causa que os homens eram circuncidados, então tinha uma higiene maior. Vocês estão vendo, gente, como parece que Deus ele faz a lei, mas a lei é para abençoar, para conduzir o povo a viver de uma forma e para abençoar o povo também. Então, o que é lei? Ela é santa, ela é boa. Ela abençoa aqueles que seguem ela. E ela é tão boa que toda vez quando eu penso em lei, alguma coisa assim, eu me recordo de quando eu era criança. Eu lembro que uma vez eu estava na casa da minha avó e estava toda a família ali reunida e meu pai falou assim, e eu era criança aí, meio molecão não, bem criancinha mesmo,
e estava querendo mexer nos lugares que não podia, e tinha uma tomada ali, e eu queria mexer naquela tomada, e meu pai falou assim, não mexa nessa tomada. E eu rodeava, ia lá e ia mexer. Meu pai, não mexa nessa tomada. Meu pai, tipo assim, não me tirou, não, nada assim, mas ele falou assim, olha, não é para mexer nessa tomada. Ele instituiu ali uma lei. Falou, não é para mexer na tomada. E eu rodeava, fui lá e mexi na tomada e tomei um choque, gente. Eu lembro até hoje, só para vocês terem ideia. Eu tomei um choque, chorei, claro, aquele negócio. Daí o que meu pai fez? Meu pai veio e me trouxe. Daí, tal, me acalmou tudo ali, né? Viu que estava tudo bem. Falei assim, eu não disse que não era para você mexer na tomada? Eu vejo muitas vezes nesse exemplo o caráter de Deus. Deus falando, não vão por esse caminho. Não façam. Quando Deus institui uma lei falando não, não façam isso, é porque é o melhor para nós. É porque Deus quer nos abençoar. É o melhor para a minha vida e para a sua vida, melhor para o povo de Deus. Então, quando ele falou assim, não façam isso, povo de Deus, vocês vão tomar choque. Isso vai machucar vocês. Isso vai ferir vocês. Então, essa é uma das características da lei de Deus. Expressa o caráter cuidador, abençoador de Deus na nossa vida. E aí a gente vai ver o que é a lei, então a gente vai entender um pouquinho sobre o papel da lei. Qual o papel da lei? A lei tem vários papéis importantes, vários. Mas se a gente fosse tratar aqui, a gente poderia fazer um curso inteiro sobre os papéis da lei. Mas dentre eles, eu queria destacar pelo menos dois com vocês hoje. O primeiro papel da lei é que a lei nos acusa do pecado. A lei nos acusa. Ninguém jamais foi salvo por meio da lei. Nem devemos pensar que a lei, quando usada de forma correta, é contrária à graça. Então, o primeiro papel da lei é que ela nos acusa do pecado. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 4,15. E onde não há lei, não há transgressão. Vocês concordam comigo que, pegando o exemplo ali do meu pai, se ele falasse, olha, Guilherme, eu falo, eu quero mexer naquela tomada, e ele não se manifesta, eu estaria transgredindo uma lei? Não, porque não teria uma lei. Da mesma forma, Deus, se Deus não tivesse instituído a lei, fosse não a lei, então todo mundo faz o que quer. Então, existe transgressão? Não, porque eu vou transgredir o quê? Não vou transgredir nada, porque não existe uma lei para dizer que eu estou transgredindo algo. E aí, o apóstolo Paulo completa aqui em Romanos capítulo 7, ele fala, que diremos, então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Então, ele já faz uma pergunta, ele já responde aqui em seguida. De maneira nenhuma, a lei não é pecado. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei, ela mostra, ela nos acusa do pecado. Aí a gente vai entender, eu estou pecando por quê? Porque existe uma lei que fala que isso é pecado. Eu estou transgredindo a lei, eu sou pecador por quê? Porque eu transgredi uma lei. Eu sou pecador porque eu cometi um pecado. Como que eu sei que eu cometi um pecado? Porque existe uma lei. Porque a palavra de Deus fala assim, não faça isso, ou caminhe desse lado, ou faça dessa forma. Então, a lei nos mostra um aspecto muito importante. Se ela nos acusa do pecado, nós vamos ver o segundo papel da lei aqui, que ela nos conduz a Cristo. Se eu tenho a percepção de que, se eu tenho a consciência de que eu infringi a lei, a percepção de que eu cometi algo de errado, que logo, por causa disso, eu sou pecador, então, consequentemente, eu tenho a necessidade de um Salvador. Então, a lei, se ela nos acusa do pecado, ela também
nos conduz a Cristo. Olha só o que Paulo fala aqui aos Gálatas. Só para a gente entender aqui o contexto de Gálatas, vocês devem ter visto aí que em Gálatas, eles queriam colocar a lei acima da graça. Então, assim, olha, vocês têm Jesus Cristo, mas vocês precisam cumprir essas leis aqui, porque senão não dá certo. Então, você tem que ter Jesus, mas tem que fazer isso também. Então, eles queriam mudar um pouco algumas coisas aí, e o apóstolo Paulo falou, não é dessa forma, não. Esses daí eram os judaizantes. Vocês também têm que se circuncidar. Se não for circuncidado, não adianta só seguir Jesus. Então, olha só, eles tiraram aí a importância do sacrifício de Cristo. Aí é colocar a lei sobre a graça, a lei sobre o sacrifício de Jesus. E não é isso que a palavra de Deus está falando. Mas a lei, ela nos conduz a Cristo. E aí Paulo fala aqui, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais debaixo do controle do tutor, que é a lei. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, o tutor, conforme o costume dos judeus, o tutor orientava as crianças principalmente nas questões de comportamento e nas questões morais. O tutor, ele não era o professor, como a gente pensa assim, fulano é um tutor, então ele é o professor, ele que vai instruir, não, ele cuida da criança, que de repente normalmente eram os filhos dos mais abastados do povo judeu, eles deixavam debaixo de um tutor, e esse tutor, ele não ensinava, ele cuidava das questões morais, éticas, falava assim, mas agora você vai aprender a viver agora com um instrutor formal, debaixo de um instrutor formal. Na verdade, a tarefa do tutor era levar as crianças à escola para um aprendizado. E nisso, durante essa caminhada, durante esse cuidado, ele tratava de algumas questões morais, de como a pessoa deveria agir. Então, pense só. Então, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Ele estava ensinando como você deveria andar, mas ele levou até Cristo. Quando Paulo fala aos Gálatas sobre lei, ele estava dizendo que a função da lei era de nos conduzir a Cristo. E Cristo era o padrão de vida e conduta. Quando a gente olha para a lei, assim, olha para Jesus, olha para Cristo. Ele agora é o padrão a ser seguido, é o padrão de vida e padrão de conduta. E quando a gente olha para Jesus, olha para Cristo, porque para que nele nós fôssemos justificados. Então, assim, olha, a justificação de vocês é Cristo. E quando a gente fala de justificação, a gente está falando aqui de cumprimento da lei. Porque a lei, ela define o que é justo e aquilo que não é justo. Vocês lembram que no começo a gente está falando sobre definição de lei e a gente está falando que a lei ela é justa? Justamente por quê? Porque Cristo ele cumpriu a lei e em Cristo nós fomos justificados. Nós não somos justificados por causa do nosso cumprimento da lei, porque afinal de contas a gente não consegue cumprir a lei. Mas como Cristo cumpriu, ele foi perfeito em tudo, a lei nos conduz a Cristo, ela nos aponta para Cristo, fala assim, olha, é nele que vocês serão justificados. E assim como João Batista preparou o caminho do Senhor, a lei preparou o caminho da graça. A lei apontou para a graça, falou assim, olha, vocês não vão conseguir cumprir toda a lei, mas olha para Jesus, olha para o sacrifício de Jesus, é nele que vocês vão encontrar a redenção, não em mim, porque afinal de contas ninguém na história, nunca na humanidade, foi justificado pela lei. Pela lei. Então, quando a gente olha para isso, quando fala que
ela nos conduz à graça, nós precisamos agora entender o papel da graça. Para daí a gente ver que não existe esse conflito entre lei e graça. Então, o que é graça? A graça, queridos, é o amor salvador de Deus às pessoas. A graça é esse amor de Deus. Ele faz o seguinte, esse amor, ele conserva as pessoas unidas a Ele. Através da graça, nós somos unidos a Deus, a Cristo. São bênçãos que uma pessoa sem merecer, são bênçãos que uma pessoa sem merecer recebe de Deus. Isso é graça. Né? Como alguns já dizem, é favor imerecido. Então, a graça nada mais é do que esse favor imerecido. Mas por que nós recebemos esse favor? Por causa do amor de Deus por nós. E a própria graça que nos conserva, nos mantém unidas a Cristo. É pela própria graça. A gente pode ver isso aqui em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, olha o amor aqui, ó. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Olha só, partiu do coração de Deus, que é rico em misericórdia, e pelo seu grande amor que nos amou, o que ele fez? Deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, nós fomos amados, nós ganhamos vida, mesmo ainda em transgressão, mesmo ainda no pecado, mesmo ainda não cumprindo a lei. Isso é graça. Pela graça vocês são salvos. E essa vida foi dada em Cristo e por Cristo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Assim, a graça, não a lei, a graça e não a lei, é o único meio de salvação para os pecadores. E essa graça foi personificada na pessoa de Jesus. Coisa maravilhosa. Deu-nos vida com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Nós somos salvos em Jesus. Quando a gente fala que a gente é salvo em Jesus, a gente está falando que a graça foi personificada em Jesus. Através da pessoa de Cristo. Cristo é a própria personificação da graça. Então a gente pode falar, teologicamente falando, nós somos salvos pela graça. Está correto? Sim, está correto. Mas está correto também, teologicamente falando, nós somos salvos em Jesus, pela graça, pelo sacrifício, pela obra de Cristo na cruz. Olha que coisa maravilhosa. E ali a gente também pode ver em João capítulo 1, versículo 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Maravilha, bênção. Ah, pastor Guilherme, então beleza, é isso mesmo, então a lei acabou. Olha só o que diz Efésios 2, alguns poderiam até falar assim, quando ainda estávamos mortos e em transgressões, agora eu tenho vida, então eu posso viver nas minhas transgressões, eu posso viver do jeito que eu quiser. Isso e aquilo. Espera aí. Não é porque nós estamos na graça que a gente pode transgredir e pode viver do jeito que a gente quer, como se não existisse lei. Aí a gente vai entender os efeitos da graça. Os efeitos da graça. A graça não traz somente a salvação ao ser humano. Como assim, Guilherme? Não, mas motiva o cristão, mas ensina o cristão a ter uma vida de retidão. A graça não só nos salva, mas ela transforma o nosso caráter. Vocês se lembram que
a lei é uma expressão do caráter de Deus, se nós estamos em Cristo, e Cristo, ele é aquele que é a expressão exata de Deus Pai, em Cristo, e Cristo deve ser o nosso exemplo, porque a lei nos conduz o tutor nos conduz até Cristo. Então, o que acontece? Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós temos que viver como Cristo. E se a graça nos alcançou, essa graça que é o próprio Cristo nos alcançou, então a vida de Cristo está em nós. E se Cristo cumpriu a lei, o que nós vamos viver? Consequentemente, nós teremos como consequência da graça, consequência de que nós fomos alcançados por essa graça, nós vamos seguir vamos dizer assim, os ensinos de Jesus, nós vamos buscar com toda a força e com toda a dedicação andar conforme os preceitos da graça. Olha só o que diz aqui, Paulo diz a Tito, capítulo 2, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha aqui o que diz aqui ainda. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Opa! Porque então, olha um efeito da graça. A graça de Deus, ela nos ensina, ela se manifestou salvadora e nos ensina o que é renunciar à impiedade, às paixões, a viver de maneira sensata, justa, piedosa no tempo presente, nessa era presente. E como que nós vamos viver de maneira sensata, piedosa e justa, de justiça, conforme a lei, andando dentro da lei? Então, a graça, quando a graça nos alcança, ela gera algo em nós que nos faz caminhar para seguir, para andar e viver conforme os preceitos da lei. Não que ela vai nos salvar, não que a lei vai nos salvar ou que a gente vai ser salvo porque a gente é bonzinho, porque está cumprindo a lei. A gente nunca vai cumprir a lei. E a lei nunca vai nos salvar. A lei nunca salvou, nem no Antigo Testamento. Mas foi a graça, e é a graça que nos salva. Portanto, a graça é bem mais que somente o perdão. Não é uma entrada ociosa e gratuita para o céu, fazendo o ser humano escapar do inferno. Mas ela é ativa e dinâmica. Exemplo disso é a conversão de Zaqueu. Vamos ler aqui o que diz lá em Lucas, capítulo 19. Olha só o exemplo da conversão de Zaqueu. Aqui é muito interessante para a gente entender sobre os efeitos da graça. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Aqui ele já teve aquele encontro lá com Jesus. Jesus foi na casa dele, e lá na casa de Zaqueu, Zaqueu se dirige a Jesus e disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse, olha, depois dessa postura de Zaqueu, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Quando a graça alcança o pecador, ela gera algo na vida dele. Ela gera transformação, ela gera mudança. Presta atenção aqui numa primeira característica. A primeira coisa que Zaqueu ele faz depois que a graça alcançou a vida dele. Ele falou que estava o quê? Dando a metade dos bens dele aos pobres. Se ele estava... Olha só, Jesus foi na casa dele. Jesus estava ali com ele. E daí houve... Ele do nada, não foi Jesus que pediu. Jesus não mandou, falou assim, olha, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Não, mas ele espontaneamente falou, estou dando metade dos meus bens aos pobres. Sabe o que é isso?
Misericórdia. Quando ele olha para os pobres e fala assim, eu vou dar, eu tenho muito, eu não preciso de tudo isso. Eu tenho muita coisa, eu já sou bem rico, eu não preciso de tudo isso para viver, mas tem pessoas que estão precisando. Então eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Isso é misericórdia. Se a gente for observar a outra parte do versículo aqui, devolverei 4 vezes mais. Essa parte, questão de devolver, ele estava cumprindo a lei. Se a gente for ver tanto em Deuteronômio, Levíticos, que fala da questão de que se alguém rouba, ele está roubando. No caso aqui, Zaqueu fala, se de alguém eu extorquir alguma coisa, então o que eu vou fazer? Eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais. A lei não estava dizendo isso na questão de se a pessoa fosse, puxa, eu entendi, eu vou devolver assim, espontaneamente. Quando era espontaneamente, não precisava ser 4 vezes mais. Ele dava, se eu não me engano, ele devolveria, acho que 1/5 a mais. Então, ele devolveria o que ele tirou e um pouco a mais. Mas aqui ele falou 4 vezes mais. Ele quis ir além daquilo que era justo. Sabe o que é isso? Justiça. Então, olha os efeitos da graça. A graça, ela gera naquele que é alcançado por ela misericórdia e justiça. O que Deus espera do seu povo? O que Deus espera do seu povo? Olha só em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele já demonstrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Gente, que coisa maravilhosa aqui. Olha aqui, nesse versículozinho, que pratique o quê? A justiça. O que Deus requer de nós? O que Deus espera de nós? O que Deus espera quando a graça alcança a minha vida e a sua vida? Que nós pratiquemos o que? A justiça. E que a gente ame a misericórdia. E a gente pode ver isso se cumprindo na vida de Zaqueu. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. A graça alcançou verdadeiramente esse homem. Ele agiu com misericórdia. Ele agiu com justiça. Não foi porque ele agiu com misericórdia e com justiça que ele foi salvo, mas porque a graça alcançou ele que ele agiu com misericórdia e justiça. Olha só que coisa linda. Através da graça, a justiça é imputada a todo aquele que crê, não permitindo que o cristão viva de forma injusta e desregrada. Ela os motiva e lhes dá o desejo de andar em retidão e praticar justiça. Coisa maravilhosa. A própria graça nos dá o desejo de andar em retidão e justiça. Pensa uma coisa, se a gente tem a plena convicção de que nós fomos alcançados pela graça, que nós não somos merecedores, qual seria a nossa reação natural? Assim, meu Deus, eu não sou merecedor disso. O que eu merecia era punição, era condenação. E a lei, ela faz isso, ela nos condena. Então, se a gente olha e fala assim, puxa, eu não merecia isso, o que eu vou fazer? Como que eu vou agir com quem me deu algo que eu não merecia? Eu vou tentar agradar o coração dele. Eu vou tentar agradar o máximo aquele que me deu algo que eu não merecia, que vai muito além daquilo que eu poderia fazer. Então, a consequência da graça é uma generosidade, uma gratidão tão grande que deve ser gerada no nosso coração, ao ponto de eu querer agradar a Deus, falar assim, Deus, se o Senhor quer que eu pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor, é isso que eu quero fazer. Zaqueu entendeu claramente isso. E assim, queridos, nós podemos entender que a lei e a graça, elas se encontram. Não existe conflito entre lei e graça. A lei e a graça se encontram na mesma pessoa. Elas se encontram em Jesus.
Ele não veio, Jesus não veio para inutilizar ou para anular a lei, não. Ele veio para cumprir o que homem nenhum poderia fazer. Olha só o que diz Mateus capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Olha só, Jesus falou assim, eu não vim, nem pensem nisso. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, olha só, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, até que haja consumação dos séculos, até que o Senhor Jesus Cristo venha e venha buscar a sua igreja e todas as coisas sejam restauradas e o reino dos céus venha com toda a sua plenitude e todas as coisas se cumpram, nem um i ou um tio da lei vai passar. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. E porque ele cumpriu a lei e nós estamos nele, nós estamos em Cristo, nós somos justificados. O que significa isso? Considerados justos. Considerados o quê? Cumpridores da lei. Isso é bênção demais. A lei e a graça, elas se encontraram em Jesus Cristo. E quando nós estamos em Cristo, o Senhor, o nosso Deus, olha para nós como pessoas justas. O Guilherme, olha só o Guilherme, ele é justo. Mas não porque eu sou justo, não porque eu tenho cumprido a lei, não porque eu sou perfeito. Pelo contrário, eu sou pecador e falho. E sou miserável pecador, meus irmãos. Mas porque eu estou em Cristo. Deus olha para nós através de Cristo. Deus olha para você através de Cristo. Ele não veio revogar a lei nem os profetas, mas veio para cumprir no meu e no seu lugar. É aí que a lei e a graça se encontram. Não existe conflito entre lei e graça. Amém, queridos? Amém. Eu espero que vocês possam ter compreendido, cada um de nós possa ter compreendido que não existe esse conflito entre lei e graça. E eu queria aqui deixar um tempinho, nós temos aí um tempinho que eu prometi para vocês, para a gente deixar em aberto, para a gente poder, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, enriquecer um pouco mais a nossa aula, tem aí a liberdade. Eu gosto muito dos catecismos, pastor Guilherme. E os nossos catecismos têm uma pergunta muito interessante, que é como glorificamos a Deus? E a resposta, tanto do catecismo de Westminster, e outros também reformados, eles dizem assim, glorificamos a Deus quando nos alegramos nele, amando-o, confiando nele e obedecendo à sua vontade, aos seus mandamentos e à sua lei. Então, nós que vivemos pela graça, e pela graça agora estamos aprendendo a viver os mandamentos do Senhor e amá-los. É muito legal isso, né? O Espírito Santo tem nos ensinado a amar a palavra, a amar os mandamentos, a desejar fazer aquilo que está no coração do Pai. E assim a gente glorifica o Pai. Então, nós não somos, né, como muito bem compartilhou, toda essa beleza da lei, da graça, nós não somos salvos pela lei, não é por obras, não é porque a gente guarda o i ou o tio, é pela graça, mas pela graça nós estamos aprendendo a amar os mandamentos e assim glorificar a Deus. Obrigado, pastor Gui. Deus abençoe muito. Maravilha. Você falou aí, Rômulo, eu lembrei daquela fala de Jesus para os seus discípulos, lá em João, capítulo, acho que 17, se não me engano. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se nós amamos o Senhor, nós vamos seguir os mandamentos do Senhor também.
Muito boa a sua contribuição, Pastor Rômulo, amado. Amém. A Silvana escreveu para nós, nos lembrando de Gálatas 2:20, que é um livro que mostra claramente a beleza da lei e o poder da graça. E ela nos lembra que assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A Olha que vida que lindo. agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Que coisa linda, não? É bem isso mesmo. É Cristo que vive em mim. E por isso a gente quer andar nos mandamentos, seguir os mandamentos do Senhor.